O senhor esteve em Belo Horizonte recentemente, ao lado do prefeito Pedro Lucas e outras autoridades, com relação ao lançamento lá do Proaéreo, né? Esses investimentos vão ser feitos em aeroportos aí, em Minas. E Patos foi contemplada entre 17 municípios, né? Eu acho que é um privilégio para nós aqui, né, deputado? Primeiro, J. Ramalho, eu queria dizer o seguinte: você citou questão de infraestrutura. Eu quero dizer à população da nossa região, não é só Patos, que eu considero como um dos pilares necessários para o desenvolvimento da nossa região, da forma como o povo espera, a questão do investimento em infraestrutura. Sim. Né? E aí nós estamos falando não apenas de rodovias, mas estamos falando de aeroporto e aeroportos, né? Nós estamos falando de região e inclusive de estrada e ferro. É verdade. É lógico que alguns mais distantes, mas não impossíveis e não fora de cogitação. É o caso da ampliação possível de modal, que possa nos ligar, quem sabe, Patrocínio, Pirapora, um sonho, passando né? aqui. É um sonho, né? mas que eu acredito, J. Ramalho, que se o Brasil souber equacionar bem a regulamentação do investimento do capital privado na infraestrutura, como a Dilma anunciou recentemente, e que parece que vai começar a acontecer, e nós esperamos que aconteça de fato, porque nós já estamos atrasados, isso se torna possível num período de tempo menor. Não estamos falando de ano, 2 anos, sim. Nós estamos falando dentro da história de 10 anos, de 15 anos, né? Eu acho plenamente possível. tem condições. Temos condição. Assim como, por exemplo, foi inaugurado agora um vídeo feito pela iniciativa privada, Exatamente. que é o primeiro do país em Minas. Isso, exatamente. Né? Que vai ser, eu acho que um modelo para o Brasil. Né? Então eu acho que há certos preconceitos, alguns conceitos ideológicos, às vezes, sobre essa questão da privatização ou da concessão, mas um fato ele é inquestionável, que o brasileiro precisa saber. O Brasil não tem um nível de poupança interna, recursos, para que o Estado sozinho possa investir naquilo que seja suficiente para alavancar, e por isso nós estamos aí com o PIBinho, né? Então a turma falou um PIB de menos de 1% no momento, né, de crise internacional, mas a expectativa é que fosse maior. E aí não adianta pensar que vai crescer mais, vai faltar energia, vai faltar estrada. E com relação ao aeroporto de Patos de Minas? Esse aí, muito se falou, né, e tem se falado nos últimos anos. Havia há poucos dias atrás aí um risco iminente, crítico, o risco de se perder, de se fechar o aeroporto, de se perder a conexão que nós temos com Belo Horizonte. Ficou até... no final do parou, ano, inclusive, chegou a parar. Parou, né? É verdade. Então agora, eu acredito que nós temos que comemorar bastante esse anúncio feito. O Proaéreo é um programa do governo do Estado que já está na sua segunda fase. E é um programa integrado, que eu acho que isso é importante no Brasil, que está mudando, programas que têm integração entre o governo federal e o governo estadual. Né? Então, esses investimentos em aeroportos, isso está no ponto central, no ponto crítico para o desenvolvimento do Brasil. E o Estado de Minas tem um projeto que foi nos apresentado há um ano atrás, pelo governo do Estado, mas em Brasília, de transformar Confins na primeira aerótrópolis da América Latina. Já falei sobre isso nesse programa o ano passado, e esse conceito moderno de desenvolvimento, que já existe em outros países mais avançados, significa que Confins, no entorno de Confins, o projeto é que se instalem naquela região. O aeroporto de Confins é o único no Brasil que tem área suficiente para esse tamanho desse empreendimento, que tem um planejamento para 30 anos, é bom que se diga, que nós não estamos falando de nada para acontecer amanhã ou depois, né? E é importante que haja planejamento, porque quando você planeja, não chegamos a lugar nenhum. Não sai nada. Então, um conceito muito importante em que se espera que dentro desse tempo, em torno do aeroporto de Confins, estejam instaladas empresas produzindo produtos de alta tecnologia, que produzem produtos leves, pequenos, mas de alto valor agregado. Sim. E dentro de uma rota de comércio, inclusive, não só interno, mas internacional. E aí, Confins passa a ser o polo irradiador do transporte de carga, porque, segundo os especialistas, J. Ramalho, dentro de 10 anos, mais ou menos,
70% de todo o comércio que o Brasil fará com os países parceiros no mercado internacional, entre compra e venda, 70% desse, em valor, em recurso, estou falando de dinheiro. E não de peso, volume, sim. Né? 70% disso, o transporte será feito via aérea. Via aérea. Então esse modal logístico dos aeroportos assume uma proporção estratégica fundamental, melhor às vezes, dentro da vocação nossa, do que uma estrada de ferro. Poderia até ser, porque, lógico que para nós a estrada de ferro é fundamental, porque nós estamos aqui produtores de grãos e muita coisa. Isso não estou comparando, nem dizendo, mas isso mas também nós temos aqui um polo de universidade, nós estamos formando nossos jovens, eu tenho certeza que a indústria vai chegar à nossa região na medida em que a nossa infraestrutura for aumentando, melhorando. Né? E aí, se essa indústria for indústria de produtos de alto valor agregado, a linha aérea e o aeroporto Pedro Pereira dos Santos é um dos que estão dentro desse planejamento, um dos links com o aeroporto de Confins, fins de ação desse modal logístico de transporte para a nossa região, ligando daqui da nossa região para Confins e lá para o mundo, e do mundo para Confins e para a nossa região através desse aeroporto. É um dos 5 raios desse... Ou seja, todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Na nossa região. Então, é lógico, né, nós não podemos, nós temos que comemorar. O prefeito Pedro Lucas, inclusive, já está em contato com a empresa Azul agora, já com o anúncio dessa possibilidade de adequação e melhorias no nosso aeroporto, que inclusive já teve o edital publicado no último sábado. É verdade. Anunciando 6 milhões de reais de investimento para recuperação. Não é um recurso suficiente para fazer um novo aeroporto. O novo aeroporto, lógico. Mas vai dar uma estrutura melhor. Mas algumas pessoas, inclusive eu vi um site de notícias fazendo assim, de forma dissimulada, uma certa crítica dizendo: olha, Itajubá recebeu 100 milhões, Patos recebeu apenas 6. Olha aí o prestígio que nós temos, como se fosse denegrir aqueles que estão trabalhando pelo progresso da cidade. Né? Eu acho que a imprensa ela é primordial, mas ela tem que ter cuidado ao colocar certas coisas. Eles esquecem de dizer que Itajubá, que é uma cidade de cerca de 90 mil habitantes, mas é um polo industrial no sul de Minas, de uma região historicamente muito mais desenvolvida do que a nossa. Ali nós temos uma das primeiras universidades do Brasil. Ali nós temos Santa Rita do Sapucaí, com um polo de empresas de alta tecnologia chamado Vale do Silício de Minas Gerais. E até hoje não tem um aeroporto como o nosso, J. Ramalho. Não tem. Não tem. Por isso que é 100 milhões para lá, para se construir o aeroporto, porque eles não têm ainda. Ou seja, vai começar então, é muita conversa fiada, né? Dizer que querer comparar os 6 milhões nossos com 100 milhões de Itajubá, porque também é um investimento importante para o desenvolvimento do Estado, e aquela região precisa de um bom aeroporto. Até, é bom que se diga, em outubro do ano passado, a Elibras, né, que é a fábrica de helicópteros instalada em Itajubá, anunciou a ampliação, inaugurando já a ampliação e cada vez mais investimentos para a produção com a modernização, com tecnologia, para a produção de helicópteros. Essa fábrica já existe há muito tempo, agora modernizada, recebendo investimentos. Então, uma terra que tem uma fábrica de helicópteros, ainda não tem um aeroporto Pedro Pereira dos Santos, que nós já conquistamos há quase 20 anos. Aí tem que receber um investimento alto. Nós temos que receber um investimento alto. Aqui nós temos que dizer que é importante que se adeque o nosso aeroporto. E aí nós temos que fazer uma coisa também. Não podemos aceitar pessoas criticarem a força política da nossa cidade, da nossa região, não. Né? Vamos respeitar nomes como o de Arlindo Porto, que por ter sido vice-governador e por ser de Patos, viabilizou a construção de aeroporto no momento em que aqui não tinha quase nada. É verdade. Né? É verdade. Muitos até criticaram na época, né? Muitos até criticaram. Aeroporto pra quê? Pois é, e agora se critica, quer dizer, é querer desvirtuar a realidade das coisas, uma verdade que
ela está aí para todo mundo ver, né, J. Ramalho? Então, na época construído esse aeroporto, ele tem pista suficiente, não foi construído com a compactação para descer grandes aeronaves, com mais de 100 passageiros, porque se já não existia, até hoje nós temos aqui, passa o avião aqui, tem 10, 15 passageiros, nós construímos um aeroporto para 100 passageiros há 20 anos atrás, é querer cobrar demais, né? Mas é lógico que esses 6 milhões já compra equipamentos de acordo com o nível de segurança exigido pela ANAC, faz adequações na pista, ainda não vai ter, acredito, a intervenção no terminal de passageiros que nós vamos precisar para tornar o terminal de passageiros mais moderno, mais confortável, mas com a ampliação de linhas, que eu tenho certeza que virão, eu comecei a falar, o Pedro Lucas... Me parece que são 2, né? Já estão... A Azul já solicitou à ANAC o registro de uma rota para ligar Campinas, Araxá, Patos. Araxá, Patos, é verdade. Então essa aí já e é uma das maiores empresas do país. Né? A aviação regional tem se desenvolvido muito, então com a preparação do nosso aeroporto, eu acho que outras linhas virão, e aí se consolida, vai acontecendo aquilo que nós estamos falando sobre preparo da nossa região com a infraestrutura necessária para o nosso desenvolvimento.